Olá, amigos, bem-vindos à classe do nível fundamental. É uma lição de... Desculpe, amigos. É uma lição de perguntas e respostas. Meu nome é Igal Zahavi e eu estou substituindo nossos amigos, como o Marcos, que não estão disponíveis hoje. Estamos transmitindo de Toronto. E, como sempre, é importante estabelecer certo tom, uma certa concentração em todos os nossos encontros, que chamamos de intenção. Então eu vou ler um pequeno extrato que vai nos servir para este propósito. Primeiro, para nos concentrarmos e para gerar uma discussão, porque é uma sessão de perguntas e respostas, então suas perguntas são muito bem-vindas. E podem começar a perguntar. E a intenção de hoje é do Kabbalah para estudantes. Vocês já estão familiarizados com este livro, podem comprá-lo ou baixá-lo do website, e eu vou ler do artigo chamado A Liberdade. Não vou ler do início, porque é um longo artigo, muito profundo. Eu vou ler um pequeno extrato no meio, página 383. Então eu vou ler da seção chamada O Ambiente como Fator, onde o Baruch Sulam começa descrevendo e analisando os 4 fatores que nos influenciam, que formam o que chamamos de liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Ou seja, os elementos da liberdade de escolha. E eu vou me concentrar num que se chama o ambiente como um fator. E eu vou ler do 3º parágrafo. Assim, todo o seu agradecimento e o espírito dependem da escolha do ambiente no qual ele semeia o trigo. Você pode substituir a nós mesmos pelo trigo. Mas uma vez que tenha semeado no local escolhido, sua forma absoluta é determinada na medida em que o ambiente seja capaz de ajudar. Esse é o caso do tema que abordamos, pois é verdade que o desejo não tem nenhuma liberdade, mas é condicionado pelos 4 fatores acima. Estes obrigam o desejo a pensar e examinar como eles sugerem, negando qualquer força de análise ou de mudança, assim como o trigo em seu ambiente. Porém, há liberdade para o desejo para escolher inicialmente um ambiente tal, como livros e guias, que lhe tragam bons conceitos. Mas se a pessoa não fizer isso, se quiser, ao contrário, entrar em qualquer ambiente e ler qualquer livro que lhe caia nas mãos, ela estará propensa a cair num ambiente mau, ou a perder seu tempo com livros sem valor, os quais são abundantes e mais fáceis de encontrar, e que lhe conduzem a concepções tolas que a fazem pecar e ser condenada. Pecar e condenada não é a mesma coisa do que a gente entende. Ela certamente será punida, não por causa de seus maus pensamentos e atos sobre os quais ela não tem escolha, mas porque não escolheu um bom ambiente, pois, como vimos, nisto há definitivamente uma escolha, ou seja, a punição não é que você sofrerá algo direto, uma consequência direta, mas as consequências serão naturais, vindo da própria escolha, pois o tempo será perdido. Neste artigo, o Baruch Sulam fala dos 4 fatores que formam,
que compõem a nossa liberdade de escolha. E há muitas oportunidades, se vocês desejarem assim, de nos depararmos e opções e geralmente nós procuramos sem encontrar um rumo, ficamos correndo ao redor do rabo e não sabemos como as coisas ocorrem, por que que isso não funciona ou por que tal coisa ocorre de tal maneira, etc. E se somos capazes de fazer uma visão, ter uma visão de tudo, do alto, e se pudéssemos, de todos os caminhos abertos em direção a nós, opções, escolhas, etc., se pudéssemos eliminar as que realmente temos escolhas e as que são impossíveis de mudar, descobriríamos que há um caminho muito estreito, onde podemos realmente escolher, e é isso que o Baal Sulam diz com os 4 fatores. Ele tenta, não vamos entrar nos detalhes desse artigo, mas ele tenta resumir que caminho é esse onde realmente temos liberdade de escolha. Porque se você não está neste caminho, e está em algum lugar, tentando se ocupar, tentando trabalhar contra fatores que estão fora do seu controle, não sabemos o que vai ocorrer. E mesmo que pareça que você tenha livre-arbítrio em suas ações, mas na verdade, você está nadando contra a maré. Então, em resumo, os 4 fatores são sua essência. No exemplo que o Baal Sulam dá do trigo, o trigo sempre será trigo, jamais vai mudar, digamos, numa maçã ou em flores, etc. Certo? Sempre será trigo. Esta é a essência. Este é o primeiro fator. Depois, acima desta essência, há o potencial, os diferentes tipos de desenvolvimento que esse trigo pode realizar. Ou seja, ele pode crescer, digamos, no máximo 50 centímetros, ou alcançar entre 40 e 80 centímetros, ou pode crescer, digamos, entre maio e setembro, digamos, ou pode suportar temperaturas de 2 graus Celsius até 30 graus Celsius e pode receber de tanto a tanto de água. Então, essa é a segunda fase, que é os fatos do desenvolvimento do próprio trigo em si. E depois há o ambiente, o terceiro. E o ambiente pode ser a chuva, o sol, o solo, a localização onde o trigo é semeado. E, obviamente, se as condições são ótimas e o trigo tem o potencial para alcançar 60 centímetros e alcançar certa estrutura, então, e o solo for nutritivo, ele vai alcançar o ótimo. Mas se o solo for ruim, então será um trigo ruim, porque as condições ambientais são ruins. E você verá que é um trigo inferior, de um tipo inferior, pois passou por condições piores e até poderá morrer. Então esta é a influência do ambiente. E esse é o terceiro fator, o ambiente. E o quarto fator é como o ambiente está mudando. Então, digamos, o trigo foi semeado numa área particular. Devido ao aquecimento global, então há mais chuvas, está mais quente, então a cada ano, com o passar do tempo,
o trigo vai ficar cada vez mais forte, poderoso, etc. Então, o que o Bao Silang diz, em resumo, é que sua essência é assim, assim, assim. Como temos... É isso que somos, em resumo. Isso em primeiro lugar. E você não consegue mudar a sua essência. Segundo, o seu desenvolvimento, o seu tipo de desenvolvimento, este é o seu potencial, é o quanto você pode ser. E você não consegue mudar isso. É como se fosse algo genérico, foi lhe dado. Então, como seus talentos, por exemplo, sua personalidade, e há investigações já que dizem que tudo foi dado a você. Por exemplo, eu li um artigo recente sobre o gene do suicídio. As pessoas que têm esse gene são mais aptas a suicidar-se. Então, estes fatores, você não pode fazer nada em relação a eles. O que realmente você pode fazer é em relação ao ambiente. Por exemplo, se você pode, por exemplo, se você fosse um trigo, você poderia ir para um ambiente onde poderia crescer melhor. Então, a mesma coisa. Aqui, você tem que escolher o seu ambiente. E é aí que você tem a escolha. O ambiente. Então, se você tomar um ambiente, um entorno, pessoas que têm interesse em futebol, esse é um exemplo comum que o Dr. Lightman dá, então, cedo ou tarde, você será um fã de futebol. Eu me lembro que quando eu estava de férias, havia uma família, todos eram pescadores, pescavam. Eles pescavam de manhã cedo, pescavam durante o dia. Quando estava escuro, eles estavam arrumando as coisas, as caixas, as ferramentas deles, e quando descansavam, assistiam shows de pesca. E quando falávamos no acampamento, era sobre pesca. E era sempre pesca, pesca, pesca. Tudo que faziam era sobre pesca. Era uma grande família que chegou neste resort, eu me lembro, eu estava lá. Eu acho que eles levaram vários carros para lá. E, obviamente, se você está imerso neste ambiente, tudo que eles falam, por exemplo, de pesca, cedo ou tarde você vai pescar, você vai ser pescador, ou seja, expert em pesca. Então é isso que ele diz, você tem que, com antecedência, decidir, é isso que eu realmente quero. Eu não consigo fazer sozinho, eu não tenho esta força para realizar todos os potenciais no nível máximo. Eu preciso tomar um ambiente que me influenciará, que vai me inspirar, que vai me levar para esse estado elevado. Esse é o terceiro fator. E o quarto ambiente é um ambiente que progrida, que não seja estático, ou seja, que tenha valores, ambições e se inspire constantemente. Ou seja, em resumo, é isso que fala este ambiente. E nós lemos esta parte sobre o ambiente. No fim das contas, muitos dos fatores com os quais você está lidando são dados a você. Onde você nasce, sua cultura, seu país, seus talentos, personalidade, família, onde você está localizado, tudo foi dado a você. Então, onde está a nossa liberdade? Oba, já tem várias perguntas, então vamos direto a elas. E, obviamente, isto que acaba lá. Identificar onde exatamente está meu livre-arbítrio. Ou seja, retirar tudo que não está no meu controle. Concentrar-se e identificar exatamente onde está meu livre-arbítrio. Onde eu tenho essa oportunidade de fazer algo, de influenciar, de mudar algo. Concentrar-se nisso e realmente agir naquela área específica. E, obviamente, de forma condensada, nosso livre-arbítrio está na intenção de mudar nossa intenção de uma direção egoísta por uma direção altruísta. Então vamos
pular direto às perguntas. Raul do Peru. Olá, Raul. O que ocorre se os cabalistas cometessem suicídio? Bom, a Kabbalah olha a existência corporal. O Baal Sulam escreve sobre isso. A Kabbalah olha para o corpo como uma camiseta. Ou seja, todo dia a gente muda a nossa roupa, mas dentro do corpo existe, nada muda lá dentro. Portanto, esta existência corporal, este corpo material, é a vestimenta, a camiseta para a alma, para alcançar algo. Então, se o estudante de Kabbalah, não o cabalista, um estudante de Kabbalah, acabasse com a sua vida física atual, sua camiseta atual, então uma nova Reshimó desperta, um novo desejo desperta, e este desejo então adquire um corpo, porque não está corrigido, adquire um corpo material, uma presença corporal. Desculpe, um sensor corporal. E começa a adquirir a realidade material com seus sensores corporais. Então, todas as opções são dadas. Então, será a oportunidade, de novo, para escolher o ambiente correto e permanecer no ambiente e realizar a verdadeira liberdade de escolha. Ou seja, chegar ao propósito da sua vida. Então começa tudo de novo, o desejo renasce de novo. Se você assiste às aulas técnicas, nós sabemos que o vaso foi criado pela luz entrando e saindo dele. Nós não cobrimos isso ainda, mas vocês verão os estados onde o vaso está cheio de luz e depois há estados onde ele está sem luz, vazio de luz. E estes estados são registrados dentro de nossa alma e nós passamos por esses estados. Então, quando essas reminiscências, impressões dentro da alma, quando a luz estava dentro do vaso, este é o desejo, uma vida. E os nossos sensores, nós fazem com que sentimos a vida. E nós sentimos de forma egoísta, sentimos a nossa vida como essa vida material. E quando a alma, os desejos são revelados, e chega a esse estado, essa memória onde a luz, onde o vaso está vazio de luz, então existe um desejo dormente, e este é o estado de morte, que sentimos como morte neste mundo corporal, material. Ok. Robert do Arkansas. Olá, Robert. Em que ponto Adam Arishon surgiu? Como isso tem relação com Adam Kadmon? Adam Kadmon é um mundo, ou seja, é um mundo puramente espiritual e não tem uma percepção corporal ainda. Então tudo lá é uma percepção espiritual, puramente. Adão Arishon é Adão Arishon é a primeira alma na qual o ponto no coração desperta. Em outras palavras, de novo, vamos definir o que é o ponto no coração. O ponto no coração é a centelha do Criador. Ok? Ou, em termos cabalísticos precisos, é uma centelha
de Binah, que é a qualidade ou propriedade do Criador. Pura. Então isso é apenas o puro desejo de doar. Eu só quero dar, 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 dar. Não importa o que eu recebo. Eu quero dar. Acima de tudo que vejo que eu recebo ou sinta, eu não preciso de nada disso. Eu quero dar. Este é Binah, a qualidade do Criador. Esta é a qualidade de Malhut. São desejos. Certo? Isso foi impresso na fase 4 e isso impresso na fase 2. Vocês se lembram das 4 fases da luz direta. Isso é puramente Midê, ou Demi. A propriedade da criatura. Nem consegue entender o que significa doar, dar. Então você pode falar com ela e fazer uma palestra sobre doação e nem terá uma pista do que isso significa. Ou seja, isso vai passar por você completamente. Adam Rishon, então, antes de Adam Rishon, todas as criaturas só tinham o coração, só me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Adam Rishon foi o primeiro momento quando despertou esse ponto no coração. Em qualquer alma, e Adam Rishon disse e pensou, o que está acontecendo aqui? O que é isso de eu querer? Que desejo é este? Este desejo estranho que eu quero doar, quero dar. E este foi Adam Rishon. O primeiro homem. Ok? Uma pergunta da Sérvia. Existe livre-arbítrio? Se eu considerar não há outro além dele, o chamate número 1, eu chego à conclusão de que não existe livre-arbítrio. Boa pergunta. O que o chamate te diz, o chamate número 1, não há outro além dele, que tudo fora de você é o Criador. Se você pensa que seu chefe é alguém independente, que tem um poder independente, você está errado. Se você acha que o governo, os políticos, têm uma influência real no que ocorre com você, você está errado. O mercado de ações, os bancos ou os operadores manipulam o mercado. Não, por trás de todas essas entidades existe o Criador por trás, operando. Então todas as suas percepções são dadas a você pelo Criador. Mas você acha que existe uma outra força. Existe o Criador sentado lá, ele criou o mundo, então está de férias. E agora há outras forças que controlam tudo. E temos que agir em relação a elas. Ou seja, todos os tipos de filosofias ou religiões que surgiram deste pensamento. O Baal Sulam diz no Shamat 1, não. Tudo que ocorre com você, cada coisa, é o Criador interagindo com você. E acima de tudo, dentro de cada uma dessas interações, você tem um desejo em particular, dentro do qual você sente toda essa realidade, que os desejos também são dados a você pelo Criador, foram impressos. Lembre-se, se vocês assistiram à estrutura da criação, as classes sobre a estrutura da criação, lembrem-se, só há 3 elementos básicos em toda a criação. Se vocês tiverem em mente isso, sempre vai ajudar vocês. O primeiro é o desejo.
que é o vaso, que chamamos de vaso, ou a criatura. Daí você tem a luz. E depois você tem a tela, que é a intenção. A intenção pode ser altruísta ou egoísta. Então temos aqui 1, 2, 3 elementos fixos. A luz é fixa, não há nada que você possa fazer. Nós já falamos disso. O desejo foi dado a você, nada que você possa fazer, já foi estabelecido. Você não pode mudar nada no desejo. A única coisa que ocorre é que cada vez mais partes dele são despertas. Ele já está lá, já é predeterminado. Ou seja, processado, empacotado, está tudo lá. Nada que você possa fazer. A única coisa que ocorre é que, de acordo com a sua intenção, e sabemos que a intenção é sua força de superar o ego, lembre-se, a intenção é a sua força anti-egoísta. A força com a qual você trabalha para superar o ego. Ou a força que você trabalha para ser altruísta. De acordo com quanto que for a intenção, a sua tela, de acordo com este grau, os desejos são revelados a você. Ok? São revelados, mas já estão lá, já só estão encobertos. Agora estão sob uma cortina. Então, quanto mais forte a sua tela, a cortina se abre cada vez mais. Você pode pensar ainda mais. 2 em 1, ou 1 em 2, estão tão interligados, não há um sem o outro. Você não pode pensar na luz, ou falar dela, por si mesma. Ou seja, jamais falamos da essência. Não temos ideia do que ela é. Você pode falar da luz quando ela é sentida dentro do vaso. De forma oposta, você jamais saberá algo sobre o vaso em si se não estiver em interação com a luz. Se ele está dormente, dormindo, você não tem ideia do que é o vaso. Você não conseguirá ele, o desejo, sem a luz. Então estão interligados. Um não existe sem o outro. A luz dá a fonte, a vida, permanece nele e o desejo sente a luz, certo? De forma que eles são um. Então, em essência, a única coisa que podemos trabalhar é a intenção. Então, é isso que o Shamat te diz. Há um ponto muito preciso definido que é a intenção. Não é o desejo, não é o que você sente, é a intenção. Então ele diz, além deste pequeno ponto, a intenção, tudo o resto é o Criador, é fixo. Certo? Agora, o mundo parece estranho falando assim, não? Não que vamos começar a entender onde está o nosso livre-arbítrio. Tudo o restante, tudo que fazemos neste mundo, esforçando-se, nos preocupando, etc., é o Criador. Mas podemos dar um passo para trás e nos concentrar nessa intenção. Então transformamos tudo. Ou seja, podemos entender o mundo porque vamos perceber tudo de forma diferente. Obrigado por todas as perguntas. Chris do Missouri. Olá, Chris. Como fazemos parte de uma alma, depois de corrigirmos a alma individualmente, todas as almas corrigidas se reúnem para formar Adam Rishon? E já não somos partes individuais? Ok, então você quer dizer Adão, a alma de Adão. Nossa alma coletiva. Então Adam Rishon, Adão é o primeiro ser espiritual que teve o ponto no coração, e há também Adão, a Rishon, o Partsuf, que quebrou.
que é a alma coletiva. Agora, o que você está dizendo é o seguinte. De novo, Chris. Como todos fazemos partes de uma alma, ou seja, somos uma única alma, sim, somos uma entidade, será que todas as almas corrigidas se juntam para formar a Adam Rishon e já não somos mais partes individuais? É assim que funciona. Veja bem. Esta é a alma coletiva, certo? Cada um, ou seja, há vários desejos misturados. E, primeiro, quando houve uma intenção acima da alma, então todos os desejos se concentravam na mesma meta, que é doar. Então não importa em que parte da alma estão, que tipo de desejos eles são, eles trabalham para doar. Por exemplo, você pode pegar pessoas do mundo inteiro, ou seja, inimigos que se odeiam de várias partes do mundo, e se você lhes der um desejo de alcançar o Criador, e esse desejo é tão forte que qualquer diferença que eles tenham, essas diferenças serão insignificantes em relação àquele desejo único de se unir, certo? E trabalharão em conjunto. Então você realmente não se importa com esses níveis inferiores, aspectos que os dividem, que os fazem se matar, se odiar. Porque no final, eles se concentram naquela mesma meta. E esta meta supera tudo. Não importa o que, é isso que supera tudo. Então, estamos lá, portanto, estão conectados. Agora, se essa intenção, esta meta comum for quebrada, então voltam aos seus próprios desejos pessoais. Então, os desejos estão em conflito. Certo? Então começa a se matar, etc. Porque agora, meu desejo, eu quero sentir o meu próprio desejo para mim mesmo de forma completa e você está no meu caminho. Antes eu queria doar. Eu preciso que você doar a você. Eu preciso de você, certo? Agora é totalmente diferente. Então, quando ocorre a quebra da alma, todos esses desejos perdem a meta comum, a intenção comum. Então, cada desejo agora trabalha para si. Ou seja, só quer a luz para si, não importa o resto. E isso, em si, é a separação, a quebra. Então, o que ocorre é que, sem a tela, quando há a quebra das telas, todos os desejos estão divididos em seus pequenos pacotes dentro de si. Estão próximos uns dos outros. Esses são pequenos conjuntos de desejos. Estão próximos uns dos outros. Mas devido a não ter uma intenção comum, como não tem intenção comum, trabalham só para si mesmos. E é aí que surge o eu. Eu só me preocupo comigo me satisfazendo. Então eu posso estar próximo desse cara aqui, mas há uma parede infinita entre nós. Nós nos reconhecemos um ao outro. Então, este também sou o eu 1 e o eu 2. Quando reconhecemos um ao outro, ou seja, podemos usar um ao outro para algo, por exemplo, ou reconhecemos um ao outro porque você está no meu caminho para alcançar algo, então eu quero te matar. Ou se eu vejo que há algum benefício, então eu vou usá-lo. Vou fazer um acordo de paz, etc. De forma que podemos usar vários exemplos. Então o que ocorre, vamos voltar à sua pergunta. Então corrigir, o que significa ser corrigido? Ser corrigido significa que ambos nos concentramos, ao invés dos nossos próprios desejos de nos satisfazermos, em vez de eu, e você, eu, nos concentramos em dar, em doar. Nós
olhamos a tela, procuramos ela, esta meta comum, e agora estamos conectados por esta meta comum. E como essa meta comum, essas paredes entre nós se quebraram, temos uma meta comum, trabalhamos pela mesma coisa, não importa o quê. Você pode tomar o exemplo por exemplo, em alianças, quando países fazem, mesmo tendo diferenças, mas quando eles têm um inimigo comum, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a União Soviética e outros países, eles estavam em oposição, mas daí se uniram para o inimigo comum. Quando esse inimigo desapareceu, eles voltaram a ficar inimigos, a brigar. Então, na espiritualidade, nós estamos construindo o absoluto do absoluto, perfeito, objetivo comum, que é alcançar o Criador, a doação. E quando a gente alcança, a gente permanece lá. Então isso é interessante também, porque na verdade nunca perdemos este eu. Nós mantemos esses desejos, mas agora esses desejos se combinam e trabalham de forma coletiva, um ao outro, pela meta coletiva. Então sim, a resposta é: então, quando corrigimos nossas telas individuais, os desejos corrigidos formam uma parte comum. Então, eles trabalham em uníssono, em conjunto. E já não somos mais partes individuais, eus individuais. Então, temos uma tela sobre ele. David de Londres. Olá, David. Quão importante é um instrutor de estudantes do que um instrutor num grupo? Bom, não há professor pessoal, instrutor pessoal. Depois de 1995, a sabedoria foi aberta às massas. Ou seja, estamos na fase final da correção, onde todos têm que se unir desta forma que descrevemos. E já não há nenhum instrutor pessoal. A conexão. Havia uma época em que a conexão era feita por um professor. Havia um grupo, mas havia uma conexão muito forte com o professor. Mas agora a conquista ocorre através da nossa conexão. O professor não pode fazer nada por você, certo? Há esta noção de que se eu achar um bom professor, eu vou servi-lo, vou suborná-lo com favores, com doações, ou seja, ele vai me colocar num local legal. Mas, na verdade, agora estamos numa fase onde o instrutor, e, na verdade, ninguém no mundo pode fazer nada por nós. É somente nós, tudo depende de nós. O instrutor, na verdade, é o que ele é somente, o instrutor. Ele te dá conselhos no que você precisa fazer para alcançar, mas a conquista, a realização deve ser feita por si mesmo. Não há nada que ele possa fazer por você. Ele não pode orar por você, não pode colocá-lo no céu, etc. Tudo depende de você. Por isso que é muito importante ter um grupo e trabalhar de forma coletiva. Esta pergunta podia haver uma classe inteira em relação a ela. Então, não é tanto o quanto você sabe ou quanto o professor te dá. É o quanto de esforço você coloca em que você implanta, se conecta ao ambiente bom.
Eu me lembro algumas vezes, ocorre várias vezes, as pessoas perguntavam ao Dr. Michael Lightman várias vezes, e ele sempre dizia no final: eu posso te dizer 1 milhão de vezes isso, e você pode escrever isso, mas não vai ocorrer, o conhecimento não vai te ajudar. Não há nada que eu possa dar a você, eu não posso plantar nada dentro de você, você tem que fazer por si mesmo. Ok? E algumas vezes as pessoas me diziam: eu não consegui ir para essa lição porque eu não posso fazer isso. Então, Dr. Michael Lightman, então você quer que eu faça? Eu quero que escreva uma nota para você, ou um atestado, para você não ter vindo? É só o seu trabalho. Cat, de Londres. Olá, Cat. Cat. Se temos que passar um tempo onde é fácil distrair-se e assumir que o mundo está fora de nós, como você sugere que possamos superar essa distração mental? Bom, se temos... eu entendi. Em primeiro lugar, é assim que deve ser. Você não deve se isolar, escapar da realidade. Primeiro. Segundo, se o seu trabalho exige sua concentração, por exemplo, se você é um controlador de tráfego aéreo, você tem que se concentrar no controle de tráfego. Não se distraia. Esse é o número 1, certo? Se você trabalha numa posição de responsabilidade, é melhor você dar o máximo que essa posição solicita. E se você tem um trabalho onde sim, você é capaz de pensar em outras coisas enquanto está trabalhando nesse trabalho, então nós temos todo tipo de livretos que carregamos conosco, que de vez em quando abrimos, lemos um extrato. Se o seu trabalho te dá acesso à internet, você pode sempre, de vez em quando, ir ao website, ler algo, algumas linhas. Também é muito importante, durante as lições, concentrar-se na lição, porque a energia que você recebe da lição vai se traduzir em outras coisas. E há várias técnicas que você faz. De novo, é uma questão do ambiente. Se você está conectada ao ambiente e eles te influenciam e seu desejo naturalmente será grande, vai inflamar, e será o suficiente te levar nestes períodos em que você se envolve em coisas não cabalísticas. Terry da Sérvia. A essência do desejo é o desejo de receber, certo? Sim. Eu espero que... Se você está se referindo ao primeiro fator, bom, é o pensamento da criação, certo? Então pense nisso. Uma pergunta da Sérvia de novo. Nós realmente temos a escolha do ambiente? Mas nós não podemos escolher em que família escolhemos. Exato, mas esse não é o ambiente. Certo? O ambiente é o que influencia seu pensamento.
E você não deve fugir ou sair da sua família, o seu lugar de nascimento, etc. Não mude nada disso. O ambiente é o que influencia suas aspirações atuais. Então você pode fazer continuar fazendo o que você faz. O importante é o que você faz no seu tempo livre. Você vai a um jogo de futebol, vai pescar, ou você assiste TV, o que te dirige, certo? O que motiva você? É isso que é o seu ambiente. Quais são as suas aspirações no seu tempo livre? Um tempo que você está livre de obrigações. Vocês têm suas obrigações materiais com a família, seu corpo, você tem que sustentá-lo, mantê-lo saudável. Tudo isso são suas obrigações. Isso não entra na equação da liberdade de escolha, do livre-arbítrio. Você tem que cuidar disso. O livre-arbítrio é o que você faz no tempo livre. Com quem você está se conectando? Com o ambiente que vai influenciar você nessa direção, para se tornar altruísta, que vai lhe inspirar e lhe motivar. Isto é o ambiente, neste respeito. Com respeito a isso, ou seja, não tem nada a ver com sua existência básica, necessária. Uma pergunta da Alemanha, do Kevin. Kevin da Alemanha. A nossa essência é o desejo de receber e podemos mudar? A nossa natureza é o desejo de receber. A essência está enraizada no pensamento da criação. Então, a sua natureza é o desejo de receber. Isso você não pode mudar, lembre-se. Seu desejo, isso é fixo. A intenção é a variável. E nós chamamos isso de natureza, sua natureza. Você precisa manter a sua natureza, não há que mudar nela. A única coisa que fazemos, com que trabalhamos, é que erigimos a intenção altruísta acima de nossa natureza. Lembre-se, sem o desejo de receber, não seremos capazes de sentir a luz. Sem essa natureza, jamais conseguiríamos chegar ao pensamento da criação, ao propósito da criação. Porque a luz tem que ser sentida em algum lugar. A luz tem que sentir algo que lhe dê prazer. Você precisa do vaso. É totalmente necessário. E jamais tentamos erradicar os desejos ou coisa parecida. A única coisa que fazemos é que construímos ou adquirimos a intenção correta acima de nossos desejos. Ok? Então, continuando a pergunta do Kevin, como superamos nosso ego para sermos capazes de doar sem qualquer traço de recepção? Aham, ok. E se você se imergisse ou se colocasse num ambiente que só se concentrasse em doar, na doação? No tempo livre que tiverem, se encontrassem física ou virtualmente, todas as suas ações se dirigem
em adquirir essa intenção espiritual de doar. É isso que eles se preocupam. Eles vêm de todos os tipos de experiências, regiões que se odeiam, se matam. Mas se eles têm esta meta de doar, de alcançar a qualidade do Criador, este desejo vai crescer e você será influenciado por esse desejo. É isso que você vai desejar, querer. E o desejo em si é uma força. Esta é a força que atrai a intenção, ok? Então, primeiro temos que ter o desejo. E uma vez que você tem esse desejo, essa massa crítica do desejo de doar, você, na verdade, é uma lei natural, ela age naturalmente. A luz imediatamente sente esse desejo, porque esse desejo de doar adquire, puxa a intenção correta, certo? Uma pergunta de Paris. Nós temos, olá Antônio, temos liberdade de escolha? Não entendi o resto da pergunta. É muito limitado. E nosso próprio desejo é muito fraco. Essa qualidade de Malhut é um monstro. É um monstro sentado, oculto, esperando mostrar a sua face, que é um ego imenso. A força deste egoísmo é tremenda. Não sentimos ainda. Para superá-lo, não temos a força. Somos como pontinhos num mar de ego. A única coisa que podemos fazer é combinar nossos desejos. Recebemos essa força dos outros. Então, parte do trabalho, na verdade, é alcançar um estado onde você entende isso. E entender que meu livre-arbítrio, ou minha abertura, minhas janelas de oportunidades é me conectar com os outros. Conectar todos os pontos juntos e através da conexão destes pontos de forma coletiva, podemos superar o ego. Podemos dar um ao outro essa inspiração, a força de superar o ego. É assim que o sistema é estabelecido. Você individualmente não pode quebrar nenhuma dessas paredes. Somente quando todos coletivamente se unem e têm este mesmo desejo, somente através dessa conexão, neste mesmo desejo, desse desejo único, somos capazes de quebrar essas paredes. O exemplo é, cada um de nós é um pontinho. Por exemplo, numa vela de um navio. Então, cada um é um pontinho numa vela de um navio, de um barco. Sozinhos, se esse ponto estivesse lá, ou seja, o vento ia passar por ele. Mas se nos unirmos, nós formamos esta grande vela. Então, coletivamente, podemos captar o vento, e aí o vento faz com que o barco avance. E, obviamente, cada pontinho desta vela, ou seja, desfruta esse ambiente. É a mesma coisa aqui, é assim que funciona. O sistema é formado que individualmente ninguém pode alcançar nada. Somente através da conexão. Podemos superar o ego. Então, de novo, a escolha é fazer parte desta vela, do ambiente. Uma pergunta do Missouri, Chris. Cada alma individual chega à correção? Se não, o que ocorre com a alma corrigida? Sim, todos vão alcançar a correção. Por quê? Porque o desejo sempre estará lá.
E um desejo vazio é uma força. Sempre vai te mover, fazer com que você avance. Ou seja, um desejo insatisfeito. Então, o que vai ocorrer se você não é satisfeito? Você vai continuar andando para... Então, quando você sente esse desejo em particular, algo mais surge, certo? Você pode ser rico ou famoso, você vai pensar, eles têm tudo. Você tem esse monte de coisas. Por exemplo, o Donald Trump. Você vai pensar, ele tem tudo. Tudo que ele tem que fazer é sentar, é relaxar e desfrutar. Seus iates, o que mais que ele tiver. Mas ele não para, ele continua. Mais investimentos, negócios, etc. O desejo continuamente cresce. É assim que ocorre, assim deve ocorrer. Nosso desejo jamais será satisfeito no mundo corporal. Quanto mais satisfazermos, estivermos satisfeitos, um desejo maior surge, até que finalmente vamos precisar de algo cada vez maior para concentrar, como uma droga, um vício em droga. Ou seja, somos viciados em prazer, queremos cada vez mais dele. E só vamos parar quando alcançarmos este nível de prazer infinito. Senão não descansaremos. E este prazer infinito ocorre somente quando mudamos a intenção. Quando mudamos a intenção, doamos ao Criador, o Criador nos doa, nós recebemos para doar, etc. Então temos uma curva infinita e um prazer infinito. Leslie da Virgínia. Olá, Leslie. O que significa preparar uma refeição para o Criador? Este é um ambiente? De onde você tirou isso? Eu preciso ver o texto, o contexto. De onde é que você tirou isso? José da Espanha. Olá, José. Em que ponto podemos mudar? Não é uma mudança comportamental, física, é uma mudança de intenção. Na verdade, é uma natureza totalmente diferente. E não está dentro de nós agora. É como evoluir de um animal para um ser humano. Há um abismo infinito entre essas duas criaturas. As qualidades dos desejos que o ser humano tem, jamais o animal poderá desenvolver. Literalmente você tem que, de certa forma, entrar no animal e reprogramá-lo, dar outra natureza a ele. A natureza do ser humano, a mesma coisa conosco. Nós recebemos esses dois parâmetros, recebemos o prazer, e se você é inteligente o suficiente, desenvolvido o suficiente, você verá que este desejo vem de algum lugar. E este é o ponto no coração, na verdade. O que está ocorrendo? Isso não me basta, eu preciso de algo mais. Como eu recebo este mais? E daí vamos buscar na espiritualidade. Então, esses dois parâmetros são dados a nós, e através desses dois parâmetros, começamos a entender que há algo acima de nós, que não podemos alcançar em nossa natureza. Nós batemos numa parede. E neste ponto de bater na parede, nós alcançamos um nível de desejo, uma intensidade de desejo tão grande que algo ocorre dentro deste nível de desejo. Esse desejo sentido que é a oração. Então esse desejo atrai da luz, está no topo do limite, onde quer ser como a luz. Então, a luz entra e o preenche e lhe dá essa intenção, certo? Mas o desejo vem primeiro. O desejo de ser como Criador é primário, vem em primeiro lugar. Então, é nisso que você está trabalhando. Fisicamente é só sua percepção, certo? E comportamento, de novo, é dado a você também. Tudo é dado pelo alto, de certa forma.
É sua atitude, sua percepção, sua capacidade de olhar de lado e ver de onde vem tudo isso. Em outras palavras, todas essas coisas físicas, tudo que vemos diante de nós, essas reações, instintos, é como se você visse algo dentro de você e você visse uma cenoura e pulasse. E o cabalista diz, de onde vem essa cenoura? Quem a colocou aí? Por qual propósito? Então, tudo que ocorre com você é o que está acontecendo, de onde vem, que pensamento está por trás disso, como eu me torno assim, como eu ajo em reciprocidade, como eu posso ser, ou seja, ser como isso que está fazendo isso comigo. E essa é a construção do desejo. Certo? Cathy de Londres. Isso significa que as pessoas não escolhem ter filhos? Vamos colocar assim. Nós fazemos tudo porque temos um desejo, uma predisposição específica. Se você não tem um desejo por algo em particular, uma ação em particular, nada lhe motivará a fazer. Qualquer desejo que desperta em nós, de ter filhos, seja o que for, nós vamos analisá-lo e dizer, há um programa rodando dentro de nós, constantemente. Um programa constante. Inconscientemente não entendemos ele, nós não entendemos conscientemente ele. E há várias pesquisas, na verdade, que testam isso, da psicologia, etc. Nós somos uma coleção de desejos. E desejos como que brigam um com o outro, ou seja, quem será vai receber atenção. Então, o desejo mais forte, digamos, eu tenho fome agora, versus, ok, eu não tenho tempo de comer agora porque eu tenho que ir para o trabalho. Então, eu estou dando um exemplo. Então, eu tenho esses dois desejos competindo dentro de mim. Vou começar a calcular. E isso ocorre inconscientemente. Então, esse desejo por comida é muito forte. Ou seja, quanto de esforço eu preciso colocar para satisfazer esse desejo? E quais são as consequências? A consequência é que eu vou perder o trabalho, posso ser despedido e vou ficar com um problema porque poderei não ter o trabalho. Agora eu vou trabalhar, eu vou evitar todo tipo de problemas, a minha vida vai ser mais fácil, quer saber? Eu peso tudo, ou seja, não vale a pena comer agora, é melhor ir trabalhar. Ir trabalhar agora, eu vou comer mais tarde. Ou, por outro lado, podemos criar um cenário que eu tenho tanta fome que eu quero correr os riscos de chegar atrasado porque estou morrendo de fome. É tão poderoso, ele é tão surpreendente esse desejo que eu não consigo pensar em mais nada. Eu estou no limite de fazer coisas irracionais. E esses desejos trabalham dentro de nós, surgem dentro de nós, dessa impressão dentro de nós. E constantemente calculamos qual o custo, qual o esforço que tenho que fazer, qual o prazer que vou receber se eu satisfazer esse desejo. Quais são minhas alternativas, os riscos, que se eu me esforçar, eu vou satisfazer esse desejo. Então, todos esses cálculos ocorrem no nosso cérebro. Então, o que for melhor para nós, para o meu ego, é isso que escolhemos, certo? Então, você ouve aquela expressão do relógio biológico. Quando ele desperta, por exemplo,
para querer ter filhos, não há nada que você possa fazer para suprimir esse desejo. Ok? E algumas pessoas o desejo é forte, têm muitos filhos, ou atrasam, e alguns não é tão forte, eles atrasam, querem ter outras coisas, às vezes não podem ter filhos, e dizem, ok, tudo bem, mas algumas pessoas realmente têm um desejo tão forte, querem fazer meios artificiais de adquirir filhos, ou seja, gastam um monte de dinheiro, passam por vários procedimentos físicos para ter filhos, e se isso não funciona, eles ficam deprimidos devido ao desejo tão grande. Ou seja, de onde vem a sua liberdade de escolha? Do nada? O que você quer cumprir? Há um processo lógico trabalhando dentro de você? Ah, ok, baseado nesses fatores, eu acho que é uma boa ideia ter filhos. Não, 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 é seu desejo, eu quero ter filhos. Ou não quero ter filhos agora. Eu não quero ter filhos agora, eu estou desfrutando a vida agora. Por que eu vou desistir da minha liberdade agora? O dinheiro, todo o dinheiro que eu tenho que gastar, o tempo que eu tenho que fazer, eu não estou pronto. Meus desejos não estão prontos ainda. Então, sim. E assim, lembra da pergunta sobre o Shamat? É assim que o Criador nos controla. Ele sempre lança esses desejos, essas características diante de nós. E não prestamos atenção, pulamos diretamente. Enquanto que a Kabbalah diz, espere um pouquinho, dá um passo para trás, veja a intenção. Ou seja, o que está lá. Então, quando você é capaz de dar um passo para... Ou seja, fora do controle dos desejos, então, você é capaz de trabalhar com as intenções. Ok. Cat, de Londres. Por que algumas pessoas têm um ponto no coração, enquanto outras não? É toda uma questão do desejo, do surgimento dele, certo? Onde a alma, desculpe, a raiz da alma, de onde vem a alma? Tudo está enraizado lá. Como estudamos na estrutura da criação, os desejos têm uma ordem, um faz com que o outro surja. Você pode dizer que a correção ocorre de uma forma inversa. Esses desejos, eles têm mais da propriedade de binar naturalmente neles, e eles despertam primeiro. No fim das contas, cada desejo, cada indivíduo tem que ser corrigido. E a conquista, a realização tem que ser igual, todos têm que sentir a mesma coisa. Não importa onde esteja enraizada a luz, que qualidades pesam mais, quais qualidades das 10 Sefirot pesam mais? Na alma. Não importa. No fim das contas, a intenção tem que ser absoluta e perfeita acima de todos os desejos. Então, cada ponto deste vaso, neste vaso aqui, sente exatamente a mesma realização. Senão seria perfeição. Ou seja, não haveria repouso. Então o sistema no final chega a uma igualdade absoluta entre todas as partes, entre todos os pontos nesta alma coletiva. José de Pior. Não sei onde é isso, José. Porto Rico, talvez. Podemos chamar Malhut? Podemos chamar Malhut ser iluminado? Não sei o que você está querendo dizer. Faça de novo a pergunta. Wesley Dallas. Olá, Wesley. Nós escolhemos conscientemente esta vida, isto é, onde nascemos, antes de nascer? Não, tudo é dado a nós. Tudo já foi pré-estabelecido. A única coisa que podemos trabalhar é na intenção. Como invertemos tudo, em todas essas circunstâncias, como somos capazes de doar ao Criador.
como somos capazes de estabelecer a intenção. Suzy da Grã-Bretanha. Olá, Suzy. O karma tem a ver com Kabbalah, ou seja, em que parte da árvore funciona? Estou trabalhando em vários níveis agora. O bebê usa essa estrutura também? O Bnei Baruch? Para ser honesto, eu não sei o que é karma. Em outras palavras, eu tenho meus conceitos de karma, você tem os seus próprios conceitos de karma. Nós queremos. Então estamos falando de coisas que é difícil de entender. E a Kabbalah é uma língua muito precisa, com sua própria terminologia e conceitos. Então é melhor tentar abordar a Kabbalah do que ela é em si mesma, em seus termos. E não tentar comparar com outros, ou entrar em outros conceitos, ou se outros conceitos entram nela. Porque isso vai te tirar do caminho. Em relação à árvore, a estrutura da árvore, por que você precisa da estrutura da árvore? Se pergunte. Você não quer só alcançar o Criador agora, neste momento? Ponto. Quem importa em relação à árvore? Se você realmente pensar nisso, essa será a meta final. Agora eu quero alcançar o Criador e sentir o Criador. Eu quero ter a tela. Certo? Agora, sabendo sobre essa árvore, isso vai me ajudar? Talvez eu construir o desejo, mas no fim das contas, você tem que se concentrar no que você realmente quer. Eu quero o Criador agora. Conquista plena, ilimitada. Quero ser capaz de ser como Ele. Quero essa qualidade de doação. O que preciso fazer? Qual é o meu próximo passo? Este é o pensamento de um cabalista a todo momento. Este desejo está enraizado no cabalista, está ardendo, como no estudante de Kabbalah, como no reator nuclear. Ou seja, devo me concentrar no que eu quero, orientado na meta, de forma clara e precisa. Ok, última pergunta. Hazel, da Inglaterra. Eu escolhi as experiências que estou experimentando? Não. É sua atitude em relação ao que você experimenta. Como você quer olhar para isso? Quando você quer percebê-la? Ok? Você aceita assim ou quer entender? Por que você sente como se sente? Por que isso está ocorrendo? Quem está por trás? Por que faz isso? Qual a mensagem? Como me conecto à mensagem? Como eu ajo em reciprocidade? Como eu entendo? Tudo isso, não o que ocorre comigo, mas todas as razões por trás. Você quer chegar ao fundo disso. Você é um cientista, você é um investigador, certo? Um cientista neste mundo senta-se e uma maçã cai na sua cabeça e ele pensa: por que essa maçã cai na minha cabeça, certo? O que a fez cair? Quem está por trás? Quem é responsável? Não é que você começa a comer uma maçã, ótimo, vou comê-la. Não, todas essas perguntas surgem na sua mente, certo? Se você realmente é um cientista, exatamente aqui. Tudo que percebemos à nossa volta é o Criador jogando uma maçã na nossa cabeça. Nós podemos ser simples, pegar a maçã e começar a comer, ou todos esses questionamentos começam a surgir na nossa mente, nossa cabeça, todos esses desejos, intenções querendo penetrar nesta barreira. Aí que a vida realmente ocorre. Ou seja, além dessa barreira. No pensamento por trás dela. Amigos, há muitas perguntas, desculpe. Temos que terminar a classe aqui. Ótimas perguntas. Acho que esse artigo vai ser coberto em detalhes na próxima aula, nas aulas seguintes. Enquanto isso, mantenha esse desejo crescente. Muito obrigado. Crescendo. Então nos vemos nas outras classes.
Então, obrigado, bom dia, boa noite.